Fala aí pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Risa Terrax RCTR11 que está em emissão. Então é muito engraçado porque se a gente pegar os vídeos do mês passado, no começo desse mês, final do mês passado, é uma emissão atrás da outra, emissão furada, é um fundo bem controverso, por mais que eu acredito ser um fundo com uma estratégia muito legal, mas a gestão dá as cabeçadas dela e até me faz não ser cotista dele exatamente por causa da gestão. Isso é importante porque foi até quem assistiu o vídeo do HFOF, do HFOF não, acho que é do HFOF, agora eu não lembro, é o fundo de fundos da CSHG, que eles fizeram aquele comentário sobre o mercado de fundos imobiliários, dando uma porrada em outras gestoras, e falaram que não basta o fundo imobiliário ter bons números, a gestão é fundamental. Então, o Risa, eu vejo ele como um baita fundo imobiliário. Assim, eu vejo o negócio, sim, como um baita fundo imobiliário. Ele é praticamente um fiagro de fundo imobiliário, assim, é uma mistura, eu acho bem bacana, até pelo fato dele estar no mercado de agro. Mas o que a gestão vem fazendo desanima um pouco, que até eu separei, considerei essa quarta emissão que eles fizeram como uma emissão intolerável, não era para ser tolerável pelos cotistas isso. Então, a gente vai continuar acompanhando e esse relatório não tem muito o que a gente falar, vamos para ele, porque na verdade a gente está esperando a alocação dos recursos das emissões, né? Tanto da terceira quanto da quarta. A quarta ainda não terminou. Assim que acabar a gente vai saber se ele captou que ele... Porque na verdade, como eu falei para vocês nos vídeos, a quarta emissão veio porque a terceira emissão não foi... Eles queriam captar 700 milhões, captaram acho que 300, aí fizeram uma de 400 para conseguir captar. Eles até falam isso nesse relatório. Mas não mudaram nada. Se o mercado não aceitou a terceira, eles tinham que ter feito algo diferente para o mercado aceitar a quarta. E não fizeram absolutamente nada diferente, como vocês viram nos vídeos que eu coloquei. Então acaba que a gente não sabe se vai captar o que eles precisavam. Então vamos fazer a análise aqui dele. Relatório de agora de dezembro de 2023, fundo de outubro de 20. E aqui, olha só para vocês terem noção o quanto que essas emissões estão atrapalhando tudo, porque o próprio relatório de dezembro, que foi emitido em janeiro, coloca que o fundo tem 2 emissões, mas ele já está na quarta. É muito... se a gente... Praticamente é um comediante que está fazendo isso. Então, a taxa... Eu acho absurdo as taxas desse fundo. 1,25% de administração e 20% acima do CDI mais 2. Aí tá de brincadeira, né? É brincadeira, mas vamos lá. Dividend yield dele caiu, até porque, como vocês viram no relatório passado, ele tem ainda recebimentos da Fazenda Roma, e nesse aqui já diminuiu bastante o pagamento da venda da Roma, então acaba que o dividend yield analisado caiu, se não me engano estava em 17 no mês passado. Ele pagou 1,40, agora pagou 1,10, então isso dificulta ainda mais a questão de fazer emissão. Ele teve um aumento de cotista, se não me engano estava em 95, foi para 97, a liquidez também aumentou, estava em 2 milhões e 50, passou para 2,75, porque é um fundo que entrou no hype, né? Então a gente vai acompanhando, mas alguns problemas que a gente tem que... eu não tô aqui para ficar agradando ninguém não, eu tô aqui para dar minha opinião. Então aquilo que a gente já sabe, né, que o IFIX fechou em 15,5%, já estão cansados de ouvir isso. Aqui eles colocam que eu gosto, isso eu tenho que dar a mão à palmatória, gosto bastante do relatório da Risa, mostrando toda a questão de comportamento, que eu acho que os fiagros deveriam fazer mais isso, fazer esse acompanhamento, mostrar como que está o agronegócio brasileiro. É aqueles colocando aqui que o mês de dezembro marca o término do período de plantio da safra de soja no estado do Mato Grosso, onde eu venho falando para vocês da questão da quebra de safra, que é um ponto que a gente tem que ficar atento para agora, para 2024. Eles colocam aqui que o fundo possui 7 propriedades, por isso que a gente tem que acompanhar a questão do Risa Terrax, que o Mato Grosso provavelmente vai ser o estado que vai mais ter problema. E eles colocam aqui, nota-se um desenvolvimento das lavouras abaixo das expectativas iniciais. Estima-se que as perdas serão consideravelmente menores em comparação com outras regiões. Então, eles até colocam aqui que
os volumes significativos, entretanto, devido à localização das fazendas, e aí que tá, na verdade, eles estão falando em relação às fazendas, não como a região como um todo. Elas estão situadas em regiões com histórico e volume de chuvas significativos, e estima-se que as perdas serão consideravelmente em comparação com outras regiões. A gente não sabe se são as fazendas comparadas com outras regiões do próprio Mato Grosso ou regiões do estado, eu acredito que seja do Mato Grosso em si. Eles colocam, nos estados do Nordeste, a produção concluíram o plantio da primeira safra, e a quantidade de chuvas na região permaneceu dentro da normalidade. Então, pessoal, acaba que pode ser também que teve muito mais barulho do que de fato vai acontecer, mas o que a gente sabe é que já é meio consenso que vai ter um problema esse ano, a gente só não sabe se vai ter tão grande como eu até cheguei a falar num dos vídeos, que se espera 50% na quebra da safra, que é o que eu acho que não deve acontecer. Então eles colocam aqui que o andamento das safras nas propriedades em Goiás tem progredido de maneira satisfatória, sem contratempos até o momento. Então aqui agora, de fato, a soja. A semeadura de safra da soja 23-24 atingiu 98%, mas enfrentou desafios em várias regiões do país devido às condições climáticas adversas nos últimos meses. Ou seja, então já de fato já está constatado que teve problema na semeadura. E aí eles falaram aqui que alguns produtores tomaram decisões estratégicas, como o replantio, em casos mais extremos, trocaram a safra de soja por algodão. Então, isso é um ponto também que a gente precisa ver, porque tem muitos produtores que já anteciparam os recebíveis, anteciparam a colheita. Provavelmente esses que anteciparam a colheita não foram os que trocaram por algodão, mas pode ser os que tiveram replantio. E isso é custo a mais para o produtor. Os preços no mercado internacional fecharam o mês em queda, ou seja, então quando está em queda significa que a produção está mais alta, então eles até colocam, apesar dos desafios da safra do Brasil e a menor produção dos Estados Unidos, desde 2019, os preços do mercado internacional fecharam no mês em queda, principalmente influenciados pelas perspectivas do aumento da oferta do grão na Argentina, que é o que eu venho falando para vocês desde a eleição do Milei, que ele iria voltar com o agro, o Brasil ia voltar a ter um forte competidor no agro, e é isso, é o que está se concretizando aqui. O departamento lá dos Estados Unidos prevê uma safra superior a 160 milhões de toneladas no Brasil, contrastando com estimativas mais realistas de consultorias especializadas locais, que estimam entre 145 e 152. Se eu não me engano, no ano passado, 23, a safra 22-23, se eu não me engano, foi 156 milhões de toneladas. Então, obviamente, que a gente vai nessa daqui, né? Porque aqui a gente está falando de uma previsão de fora, e aqui a gente está falando de uma previsão interna brasileira. Bom, aqui no mercado interno brasileiro houve uma queda de 2,2 nas cotações do Porto Paranaguá, e a saca sendo negociada a 142,50, muito longe do que chegou lá logo pós-pandemia, né, de mais de R$200 por saca. No milho é a questão do atraso, porque lembra que eu falei, quando você tem problema na soja, você acaba atrapalhando a safrinha, que é a plantação do milho entre safras de soja. Então, ó, o atraso na compra de insumos para o plantio, somado às condições climáticas adversas no país, criaram um cenário de alerta para a safrinha. Aí eles colocam, além disso, a comercialização do milho segue lenta, na mínima histórica em comparação com o mesmo período nas últimas 5 safras. Mesmo assim, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em exportações de milho em 22-23, superando mais de 8 milhões de toneladas. Então, a gente tem que acompanhar isso também. A parte de algodão, que eles falam que o beneficiamento da safra 22-23 já foi praticamente concluído, enquanto a semeadura da safra já atinge cerca de 26% da área estimada. E aí a gente tem que ver também esses produtores de soja que estão trocando a produção. Aqui, pessoal, a parte do próprio Risa, que ele teve uma distribuição menor do que do mês passado. Aqui eles falando aqui já tem a parte de quem fez o recebimento, ou participou da terceira emissão, está recebendo os prorata, né, dos recibos da terceira emissão. E aqui, principalmente a parte da Fazenda Roma, né, que reduziu. Eu não gosto muito do jeito que o Risa mostra. Ele não mostra por mês, né? Obviamente também porque a gente está falando de uma parte agrícola que não tem mensal, né, que é mais semestral. Então aqui eles mostram desse jeito. Aqui a atribuição de performance, obviamente. Aqui na Fazenda Roma, se eu não me engano, na composição da cota do pagamento, lá mês passado, se eu não me engano, foi 55 centavos, já caiu para 25. Então, obviamente que isso vai reduzir bastante a questão porque está terminando de pagar.
Aqui eles falam da questão da... Aqui, obviamente, o resultado dele é bem interessante, isso não mudou do mês passado para esse. Aqui eles falam que o fundo finalizou a terceira emissão, captaram muito menos, 291 milhões, eles queriam 700, e aí eles colocam aqui, ó, ainda por entender que existe um pipeline de excelentes oportunidades, o fundo iniciou a quarta emissão de cotas no início de janeiro, buscando captação base de 400 milhões, que é o que eles querem para completar os 700 milhões daquele pipeline. O que eu falo para vocês, o pipeline é muito bom, de fato é muito bom, o retorno, pelo que eles colocaram, é muito bom, eu expliquei isso no vídeo da emissão, mas a questão é a maneira que foi feita, que isso desagradou bastante o mercado. Bom, aqui na parte do portfólio, que eu já expliquei para vocês a questão de qual por isso que eu gosto bastante do Risa, essa maneira deles mostrarem de conduzir o negócio, que é a parte sem lease back, a parte de equity, a buy to lease. Não vou explicar de novo aqui para vocês, porque é só assistir os vídeos anteriores que eu explico o que são essas maneiras, né, do fundo. E é basicamente isso, pessoal. Então a gente... cadê a parte dos... Nossa, eu desci bastante aqui, acabei... Não era para descer tanto assim, era aqui que eu queria chegar. Aqui vocês vejam o resultado, nada mudou do mês passado para esse, e de fato agora a gente está aguardando a questão da alocação dos recursos da emissão. Então a gente tem que aguardar, eu acabei reduzindo aqui o zoom, né? A gente está aguardando o resultado da emissão, vamos ver. Um ponto que me deixou mais, que eu gostei das explicações aqui deles, é a questão que eles, me parece que não estão, meio que diminui um pouco a preocupação com a questão da quebra da safra. A gente vai continuar acompanhando isso, principalmente nos próximos relatórios, acompanhando o mercado, para ver se de fato vai ser tão grande assim, e a gente continua acompanhando esse fundo, vamos ver se de fato ele vai conseguir captar os 700 milhões para fazer as alocações, e vamos ver se no próximo relatório ele já traz alguma novidade, porque esse mês basicamente não teve nada de novo, tá bom? Pessoal, espero vocês no próximo vídeo.